Como disse semana passada, 50 dias depois da Páscoa, era comemorado a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, onde o povo honrava Deus com a primícia do que tinha, e também era uma festa comemorativa para lembrar o dia em que Moisés recebe do Senhor no Monte Sinai as tábuas da lei. Eram 3 festas comemorativas que era a convocação geral do povo judeu: Pentecostes, a Páscoa e Tabernáculos. Essas 3 festas, todo judeu tinha que sair do seu lugar, onde morava, ir até Jerusalém e celebrar essa festa. E foi nessa festa que a manifestação do Espírito Santo aconteceu no meio da igreja. Aqueles homens receberam a autoridade, foram outorgados pelo Espírito Santo para começar a ideia da palavra chamada eclesia, mais conhecido como igreja. A partir desse momento eles fundaram, com muita ousadia, a igreja do Senhor Jesus. Agora preste atenção, queridos. Dar continuidade a um projeto onde o líder foi preso e depois morto não é fácil. Esse foi o desafio desses homens. Dar continuidade a um projeto onde o líder foi pego, julgaram Jesus como um criminoso e mataram Jesus. No coração daqueles homens havia uma certeza da ressurreição, mas no meio da sociedade uma incógnita, uma pergunta: será que isso é verdade? Os livros históricos mais remotos da época, eles não conseguem trazer a nós uma veracidade do fato histórico, porque Deus não se baseia pela história, Deus se baseia pela fé do homem. Eu não preciso de algo histórico para comprovar a existência de Deus no meu coração. Se assim o fosse, eu não agiria pela fé, eu agiria pela razão. E o justo, ele vai ser honrado pela fé que ele tem. Eu não preciso, de uma prova de uma existência de Deus. Eu sinto a presença dele e sei que ele existe, porque foi a palavra de Deus, na unção do Espírito, que mudou a minha vida. Eu falo de algo que aconteceu em mim. Eu sei o que eu era e eu sei o que eu sou hoje. Eu sei o que eu fazia antes e sei o que eu faço hoje. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem. Quem está entendendo, diga amém. Baseado no tema que é propício falar sobre o poder do Espírito Santo, eu quero usar alguns versículos para nós pensarmos essa noite e corrermos na Bíblia Sagrada e tirar dessas histórias algumas coisas importantes para nós. Primeiro eu quero ler o livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, onde havia uma palavra dita pela boca de um homem autorizada pelo Espírito Santo. Quando alguém fala na unção e no poder do Espírito Santo, isso acontece. A Bíblia diz que depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Olha só, querido, havia uma promessa no Velho Testamento, que Deus iria derramar do Espírito Santo, que Deus viria não apenas embriagar o homem, mas encher esse homem, e deixar esse homem preparado para uma grande obra. Deus sabia que ser igreja, o homem não conseguiria sem a unção do Espírito Santo. Fazer a igreja acontecer, entender os valores e os pilares de ser uma igreja, sem a pessoa do Espírito Santo, é impossível. Por isso que Deus diz: olha, eu vou derramar do meu Espírito. Eu vou derramar do meu Espírito sobre todas as pessoas. Aqueles que tiverem sede, irão receber desse Espírito Santo. E eles irão testemunhar de mim, falarão de mim. E eles, através da verdade que será impressa no coração deles, redundará em uma mudança tremenda, a qual as pessoas que estiverem em volta
serão atingidas por essa verdade. E esses homens começaram. E olha a importância de ter essa unção do Espírito de Deus, ou pelo menos desejar. Porque a pessoa que não deseja o Espírito Santo é uma pessoa que não tem experiências do sobrenatural. É uma pessoa rasa. É uma pessoa apática espiritualmente. A vida dela espiritual é cinza. Não esbanja nenhum reflexo de cor. Entra ano e sai ano. E ela não consegue contar uma experiência com o Espírito Santo. Ela não consegue denominar dias ou ações a qual o Espírito Santo tomara e ela fizera algo que transformou de fato em mudança de vida de pessoas ou nela mesma. Então pessoas assim é porque não pedem, porque a Bíblia diz: se nós pedirmos deliberadamente, Ele gratuitamente virá sobre nós. Sabe por que o Espírito Santo às vezes não vem? Porque Ele não é convidado, não é exigido, não é buscado, não é docilmente atraído. Por isso que Ele não vem. Todos nós queremos muito mais da unção de Deus. Todos nós queremos muito mais das experiências de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, de um dos pilares de uma igreja que trabalha a respeito dessa visão do MDA, como nós trabalhamos, e nós temos um dos pilares que é o tempo a sós com Deus. Se você no teu tempo a sós, se o teu tempo a sós com Deus ele é pequeno e fraco, você é fraco em todas as outras áreas. Se o teu tempo a sós com Deus você é forte em todas as outras áreas. Quem está entendendo, diga amém. É esse tempo com o Espírito Santo que vai desenvolvendo você essa firmeza de encarar as situações. Porque a vida é cheia, ela é lotada, ela é carregada de adversidades. Em alguns momentos, muitas pessoas é mais fácil elas pularem fora do barco do que encararem uma vida cristã diferenciada. Queridos, eu quero, se você me permite, falar a respeito da unção de Deus e daquilo que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Eu quero abrir a Bíblia em Isaías capítulo 10, verso 27. Iremos ler outro texto, para que a gente possa agregar junto ao que foi lido, alguns valores pertinentes à ideia que será orientada nessa noite. Naquele dia o fardo deles será tirado dos ombros, e o jugo deles do seu pescoço, e o jugo quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Em algumas versões fala da unção, essa versão fala isso. Qual pessoa que tem uma Bíblia que está aberta agora que fala da unção que está sobre vocês? Alguém tem? 10, 20, quem? Leia na tua versão. E o jugo será despedaçado por causa do quê? Por causa da unção. A unção ela despedaça o jugo, ela quebra o jugo do inimigo. A unção ela capacita você a ir aonde você não pode ir. Humanamente falando, nós somos limitados. Os nossos 5 sentidos nos limitam. Somos limitados nesse mundo físico. Quando enfrentamos alguma adversidade, nós não conseguimos transpor porque somos limitados. Mas na unção do Espírito Santo, nós podemos conseguir algo muito mais. E esta unção é o próprio Espírito em nós. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, é um contínuo presente o verbo.
Olha só a preposição do verbo, um contínuo presente. Olha só que coisa interessante, ele não fala que eu se encherei, ou que eu me enchi, enchei-vos. É contínuo, é sempre cheio, é sempre preparado para o sobrenatural. E eu tenho que buscar esse Pentecostes na minha vida, essa unção de Deus na minha vida. Quando a minha vida ela é travada, parada, significa que falta a unção do Espírito, falta a pessoa do Espírito Santo em mim. Nós vamos ver também, na vida de dois personagens bíblicos, sobre a unção que estava na vida de Elias, e o que Eliseu desejava. Ele falou: olha, eu quero a porção dobrada do que eu vejo na sua vida, meu discipulador. Eu quero a unção dobrada. Eu quero que aconteça na minha vida o dobro que eu estou vendo acontecer na sua vida. Se você abrir a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Deus falou: olha, Elias, o teu tempo acabou, daqui a pouco eu vou levar você vai vir para mim. Então você vai fazer isso, você vai ungir Jeú, filho de Nissi, como novo rei de Israel, porque o rei era Acabe. E Eliseu, o seu discípulo, você vai derramar o óleo, e o óleo biblicamente significa a unção do Espírito. Você vai derramar o óleo, você vai ungir Eliseu em seu lugar. No Velho Testamento somente reis e sacerdotes e profetas eram ungidos. Eram unções específicas para lidar com o povo, para orientar e direcionar o povo, para caminhar o povo segundo a vontade de Deus. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. No Novo Testamento a palavra nos ensina que esta unção é sobre toda a igreja. Em 1 João, no capítulo 2, verso 20, é nos ensinado isso, que esta unção é para a igreja. Mas vocês têm a unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então esse Espírito que no Velho Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas determinada, para direcionar a vontade de Deus, no Novo Testamento, é derramado sobre todos nós. Basta nós desejarmos. Mas desejar de fato, talvez, desculpa a minha colocação, desejar mais do que a fama, mais do que o próprio dinheiro, desejar mais do que um filho, e desejar mais do que muitas coisas. Coisa que eu não consigo enxergar muito na vida prática. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E que a boca fala o que o coração está cheio. É difícil você entrar numa roda de irmãos e falar: como eu desejo mais do Espírito Santo. A gente entra na roda de irmãos, a gente ouve muito falar de cabelo, da cor do sapato, do corte que vai fazer no cabelo, da programação no final de semana, com a carne que vai comer. A gente fala de carro, a gente fala de faculdade, o curso que pretende fazer, aonde vai passar as férias, o nome que vai dar no filho, na filha, outros projetos. Mas é difícil você ver alguns irmãos reunidos com o seguinte tema da reunião: o que nós vamos fazer para nos encher do Espírito Santo?
É difícil encontrarmos uma reunião de irmãos que vão definir. A nossa reunião tem o tema: como nos encher do Espírito Santo de Deus. Pelo menos eu nunca participei de uma. E já tenho 20 anos de cristão. Nunca ninguém me convidou até agora para participar. E o texto lido diz que esta unção está derramada sobre a igreja, que tem que partir de nós esse desejo de buscarmos nele, para que nós possamos ter uma vida espiritual mais aguçada, que a gente possa juntos, eu e você, crescermos mais nessa espiritualidade. E você vai ver nesse relato entre Elias e Eliseu, os passos que foram dados para que a porção dobrada do Espírito Santo viesse sobre a vida de Eliseu. Eu vejo na vida desses dois a unção muito forte. Os milagres que Elias realizara e os milagres que Eliseu realizara. Abra a tua Bíblia agora em 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos agora, um pouco mais extenso, então eu quero chamar a tua atenção. E não desvie a tua atenção para que você não perca o raciocínio. Em nome de Jesus. Verso 1 diz: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, Eliseu. Olha só, redobre a atenção. Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus seu mestre, separando-os de vocês? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: não, eu já li isso aí, né? Não? Você sabe que hoje o Senhor vai te levar? Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-os de vocês? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não me falem isso. E em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele lhe respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não deixarei você ir só. Então partiram juntos. Verso 7. 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou um manto, enrolou ele e bateu nas águas, as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, ou porção dobrada do teu espírito. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversaram, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo,
Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o seu manto, o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu as águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós temos teus servos, temos 50 homens fortes, e aí por diante. Quero parar até aí para não tornar uma leitura muito grande. Mas, querido, falar sobre unção, sobre esse texto é muito interessante. Na vida de Eliseu, quando ele olha para Elias, ele falou: eu quero ter a unção que aquele rapaz, que aquele meu líder tem. Eu quero ter, porque eu consigo enxergar nele algo diferente. Existe algo naquela pessoa que me motiva, que me atrai, que me leva. E baseado nisso, houve um desafio na vida do discípulo Eliseu para com o discipulador Elias. E existe um poder da unção. Ou, como eu faço para conquistar a unção de Deus na minha vida? O poder da unção é algo muito sério. Eu já falei para vocês várias vezes que a salvação não é mérito humano, é de graça. Mas a unção tem preço. Agora, que preço eu tenho pago para que esta unção de Deus recaia sobre a minha vida? Que preço eu tenho pago para que esse Espírito Santo venha sobre mim? Qual é o preço da oração, do jejum, da vida com Deus, uma vida de santidade que eu tenho feito para que essa porção maior seja derramada sobre a minha vida? Ele estava em Gilgal. Os dois estavam em Gilgal, antes de irem para Betel. Coloca para mim aquele slide. Gilgal é um lugar de aliança. Muitas pessoas querem o Espírito Santo, Pentecostes, mas não são pessoas de aliança. Não são pessoas que promovem a aliança. Congregam na mesma igreja, me ouvem todo domingo, mas se despedem, ou alguns nem se despedem daquelas portas, seguem para suas casas, e as alianças são desfeitas. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: por que Deus te colocou aqui nessa igreja? Que tipo de aliança você tem com o pastor? Pergunta para ele. Que tipo? Gilgal, círculo de pedras. Foi um local, um sítio onde, pela primeira vez, acamparam os israelitas depois de terem atravessado o Rio Jordão. Ali, eles pegaram 12 pedras polidas do rio, e eles edificaram um altar. E ao edificar aquele altar, redobre a atenção por gentileza, eles travam uma aliança. Eles caminharam no Egito 40 anos, e quando saem do Egito, uma nova geração nasce. A geração que sai do Egito morre no deserto. Ali é o lugar onde eles são circuncidados, e aonde eles celebram pela primeira vez a Páscoa, lá na terra de Canaã. 40 anos se passaram,
Era necessário aquele povo ser testado na aliança. Quando Elias fala para Eliseu: eu estou em Gilgal, e se você quer a porção dobrada da unção que está na minha vida, você tem que demonstrar que você é uma pessoa de aliança. Aliança com Deus e aliança com as pessoas que estão ao seu lado. Aliança no seu casamento. Aliança com seus amigos. Aliança verdadeira. E a aliança, ela é colocada à prova em todos os momentos. A gente não só quebra aliança quando cometemos um adultério. Tem gente que quebra aliança na mente, no pensamento. Preste atenção sobre isso. Preste atenção sobre isso. Você que é casado e tem filhos, deixa eu te falar uma coisa. Você que é homem, a sua esposa tem que ser muito mais bem tratada do que os seus filhos. E você que é mulher, o teu marido tem que ser muito mais bem tratado do que os seus filhos. Isso é a aliança que você jurou no altar, porque os filhos vieram depois da aliança que você teve com o seu marido e com a sua esposa. E eu quero a unção do Espírito. Vem, Espírito. Eu não tenho aliança. Quem quer crescer aqui? Diga amém. Essas mensagens aqui, irmão, talvez não te dão casa, mas te leva para o céu. Eu quero a unção. Eu quero o Espírito. A gente canta. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas cadê a aliança com o pai? Cadê a aliança com a mãe? Cadê a aliança na igreja? Quem aqui é membro da IBR? Por que você tem que trabalhar menos do que os outros? Que aliança é essa? Baseado em quê? Hein, Colemar? Por que sempre nas convocações eu vejo os mesmos rostos? Sempre você se acha isento. Que aliança, meu irmão, é essa? Quem te deu esse tipo de aliança? Pelo amor de Deus, me fala. Pega o microfone, eu te dou 5 minutos, vem. Prega aqui no meu lugar. Aí eu quero o Espírito. Eu quero ter aliança. Aliança firmada, alicerçada, inquebrável, firme. Vigília, os mesmos rostos, e sempre as mesmas desculpas. Gente, olha para mim, eu sou seu pastor, deixa eu te ajudar. Olha para mim, o meu interesse nessa mensagem é te ajudar, é fortalecer o teu coração. Aliança é para qualquer momento. Aliança não é quando só você quer, não, brother. Lá dentro da tua casa, você tem que ter aliança com os teus irmãos. O serviço tem que ser dividido por igual. Você não é melhor, você não é Deus. Você acha que até quando o mundo vai bater palma para você, meu querido? Até quando? Honra o Deus que te deu a vida. Gere aliança, promova aliança. Aí você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Quando ele fala, olha, eu estou em Gilgal. Então, o primeiro passo é aliança. Como que a igreja no Brasil, sabe, irmão, eu estava vendo lá os votos, as pessoas votando para o impeachment, os favores e os contras. Sabe, irmão, tanta gente sem aliança.
buscando seus próprios interesses, uma corja de pessoas, sabe, irmão, eu não sei onde a gente vai parar. E a solução do Brasil não é impeachment, é Jesus Cristo, irmão. Eu também não concordo com a corrupção, eu estou enojado, sabe, que a culpa é nossa, igreja, porque quando chega na época da eleição, você não age como igreja, você fugiu da política, igreja. Como há tempo atrás, nós falamos que televisão é pecado, e aí nós colocamos a Rede Globo na mão de satanistas, nós colocamos as televisões na mão dos outros, e agora a gente quer comprar e não tem dinheiro. A verdade é essa. Política é algo social, cidadania. Deus tinha reis, profetas e sacerdotes, e Deus levantou um grande homem no passado, chamado José, e lá no Egito, foi o maior governador que essa terra já conheceu. Quem está entendendo? A culpa é nossa. 40 milhões de brasileiros, dependendo de um bando de corruptos, 40 milhões de evangélicos no Brasil. Aliança, gente. Aliança no casamento é quando seu marido for ficando velho, barrigudo e careca, você ainda respeitar ele. Viu, pastor? Mais bonito, né, pastora? Aliança é quando o seu irmão lá na sua casa errar com você, você não pagar com a mesma moeda, porque você está no olho por olho e dente por dente. Deus está falando. Gilgal era apenas o começo. Elias falou: você quer porção dobrada, Eliseu? Vamos para Gilgal. Se você colocar lá em 2 Reis, novamente, verso 1, 2, verso 1, depois volta para o slide, só para acompanhar o raciocínio, querido. Muito obrigado. A Thaís é uma bênção na minha vida, viu, Thaís? Você me ajuda demais, não sabe o quanto. Quando o Senhor levou aí estava em Gilgal. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, aliança. E no caminho disse Elias: fique aqui, porque eu vou para onde? Eu vou para onde, irmão? Betel. Volta para o slide para mim. Coloca Betel. Betel é um lugar de grandes decisões. Lugar de grandes decisões. Abraão adorou a Deus nesse lugar. Foi ali que Jacó, depois que teve um encontro com Deus, deu aquele nome, um significado especial. Samuel julgou Israel no mesmo lugar. Uma cidade localizada a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Tem uma história cheia de significados. Betel, a casa de Deus. Lugar aonde eu me submeto. Submissão, palavra que não é muito bem, não soa bem nos meus ouvidos. Submisso, submissão. Estar submetido a uma missão maior do que a minha. Fala para o teu irmão: sabia que eu não gosto de receber ordens? Pode falar para ele. Sabia que isso me irrita? Pode falar para ele: você me irrita. Às vezes irrita. Ah, não irrita. Faz 2000 anos Jesus mandou você fazer discípulo. Ele não pediu para você, Ele ordenou você fazer discípulo.
lugar de decisão. Betel não é lugar para qualquer um, certo? Sabia que foi nesse lugar que Saul perdeu o seu reino? Foi nesse lugar que quando Saul fez algo que não era para ele fazer, não era da alçada de Saul, era para o sacerdote Samuel fazer, ele faz, ele não se submete a Deus. Fala para o seu irmão, submissão é decisão. A unção do Espírito derramada parte do princípio de aliança e de submissão. Sabe, queridos, a submissão tem batido a porta de muitos. Eu vou fazer sim, e daí? Deixa eu falar para você, a soberba precede a queda. Precede. Antes da queda é a soberba. Eu não estou pregando aqui para te assustar, eu estou te ensinando a ter a unção do Santo, a unção do Espírito de Deus na sua vida. Uma coisa é estar embriagado do Espírito, outra coisa é encher cheio do Espírito. Embriagado do Espírito, uns caem, outros dão risada, uns falam em língua, ninguém entende o que está acontecendo, é aquela muvuca. Isso é embriagados do Espírito. Só que acaba aquilo lá, e aí? Cheios do Espírito é diferente. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu vou atingir, eu sei o que eu vou fazer. Muitas pessoas ficam só naquele momento do embriagar no Espírito, gostam muito daquele momento, se divertem naquele momento, e de fato é bom, é até legal, mas e ser cheio? A preposição do verbo, presente contínuo, sempre. Lugar de grandes decisões. É aí que o meu eu entra em cena. Eu decido lutar comigo mesmo. E talvez essa seja a maior luta da minha vida. Lutar comigo mesmo. Porque, irmão, lutar em nome de Jesus contra o diabo é fácil. O nome de Jesus tem poder. Ele tem que obedecer e sair. Quando você for orar por alguém endemoniado, entenda isso, tem autoridade, manda sair no nome de Jesus. Amém? Agora, lutar comigo mesmo, olhar para o espelho assim, de manhã, ou à tarde, ou à noite, e encarar você no espelho e falar, e aí, mano? De novo, hein? Você não vai mudar? Jesus Cristo disse para os seus discípulos, aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Negar a si mesmo talvez seja o maior desafio. Sabe o que é negar a si mesmo? É quando o culto acaba, você vai para casa e você ouviu o pastor falar sobre os princípios da sua vida para mudança, e você se sujeita a ceder para o teu corpo, para as tuas vontades, para as tuas conclusões, o que você deve fazer. Isso é perder para você mesmo. Depois de uma mensagem dessa, o tempo vai correr, eu tenho que acabar daqui a pouco. Você chega em casa e vai dormir sem orar, e vai levantar numa segunda-feira do mesmo jeito que acabou a sexta. Isso é você perder para você mesmo. E não coloca a culpa no diabo. A unção do Espírito Santo vem, aliança, decisões. Foi naquele momento a qual, em Betel, que Jacó faz de uma pedra o seu travesseiro. E ele tem uma visão. Mesmo nas adversidades de colocar uma pedra como travesseiro, ele tem uma visão, ele vê anjos descendo numa escada, ele consegue ver o sobre
do natural. Ele distingue anjos subindo e descendo, com bênçãos trazendo. E ele fala: aqui não pode ser outro lugar senão Betel, a casa de Deus. E eu vou aqui cravar aqui um altar. E nesse lugar eu vou levantar a casa de Deus. Depois eles saem de Betel e vão para onde? Jericó. Elias falou: Eliseu, eu vou para Jericó. Ele falou: também vou. Em outras palavras, Elias estava falando: cara, lá é lugar de batalha, cara. Jericó é lugar de conquista, mano. É lugar onde crente mete a faca nos dentes e vai para cima. É hora de arregaçar a manga e ir para a guerra. Jericó representa uma das maiores batalhas do povo de Israel. A conquista de Jericó. As muralhas de Jericó. A cidade a ser conquistada. Temível. Todo mundo tinha medo de Jericó. Deus falou: olha, eu vou dar aquele lugar para vocês. Quando eles chegaram lá, lembra dos espias? Quando chegaram em Canaã, bem antes da conquista, olharam. O que acontece? Temeram. Porque Jericó causa medo. Localizada à margem do Jordão, uma cidade fortificada, altos muros, muros largos. Segundo os historiadores, haviam 2 muros. No meio, um vão, um muro, o primeiro muro e o segundo muro. Intransponíveis. Muitas coisas são intransponíveis para nós. Vida financeira que nunca equilibra, casamento que nunca se resolve, ministérios falidos, casamentos, e poderíamos aqui ficar enumerando várias áreas da nossa vida, que nunca se resolve. Elias disse para Eliseu: vou para Jericó, estou indo para a batalha, você vem? Sabe, querido, o que me amedronta é ver um monte de gente, que na hora que Deus fala: eu estou te dando esta batalha, para glorificar o meu nome, e para te honrar, muitos fogem. Fala para o teu irmão: essa batalha que está aí na sua vida, pode falar bem, é para que o nome de Deus seja glorificado. Diga amém. Quando eu chego em Jericó, nessa peregrinação para a unção de Deus, redobra atenção. Quando eu chego em Jericó, para que esse agir do sobrenatural venha na minha vida, Satanás se levanta. E eu sei nesses dias o que eu tenho enfrentado, as afrontas que Satanás tem dito a mim. Eu sei do que eu estou falando. Tem hora que ele vem me afrontar com um sorriso: e aí, perdeu, valentão. Ele fala isso para mim. Ontem de madrugada eu passei por isso. Mas são esses momentos que você tem que se levantar e se posicionar e dizer: Deus, a sua unção quebra o jugo. A sua posição tem que ser cruel, tem que ser forte, para que o inimigo fuja de você em nome de Jesus. Quando Elias falou: estou indo para Jericó, estou indo para a batalha, estou indo para a maior batalha. Ali Josué derrubou as muralhas. E sabia que foi em Jericó que Jesus foi tentado 40 dias por Satanás? Foi nas redondezas ali de Jericó, no deserto. Olhe para mim. Se prepare. Se você quer uma unção que vai dar um norte para a tua vida, se prepare para Jericó. Agora olha para o teu irmão, vê se ele está com um semblante de quem vai para Jericó.
Quem me conhece sabe, irmão, que eu sou elétrico. Se é para fazer, vamos fazer, gente. Eu sou assim. Se é para ser crente, vamos ser. Quem me conhece sabe, um negócio assim, porque para mim tempo é preciosíssimo demais. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nessa terra em vida carnal. Eu sei que eu sou eterno em Deus. Tenho uma vida eterna com Ele. Mas Ele me deu uma missão, Calixto. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, show preguiça. Cai fora do meu corpo, não te pertence. Sai de mim. Sai, preguiça. E preguiça, quem tem que expulsar é a gente, não é a Deus, não. Amém, gente? É claro que você não tem esse problema. Atitude, lugar de batalha. Outra área, batalha da mente. Olha para mim, redobre a tua atenção, batalha da mente. Olha aqui. Aqui talvez é o maior campo de batalha do ser humano. Quer ver um exemplo? O cara ganha R$100, ele dizima R$10 de boa. Manda ele ganhar R$10.000 para você ver. Aí ele vai repensar se ele vai dizimar 1.000. Batalha da mente. E tem uns que ganham 10, dizima como que ganha R$20, né? Ele ganha 10.000 e coloca 50 no envelope. Batalha da mente. Batalha da mente. Pensamentos impuros, domina. Sexo. Ah, claro que aqui ninguém tem esse pensamento. Aqui não. Eu estou falando para quem não está aqui, tá, irmão? Batalha da mente. Batalhas, irmão, que são travadas nas madrugadas, nos momentos que você está sozinho, na hora que você para pensar, que a sua mente começa a vagar, aonde você tem que chegar com autoridade e dizer: a minha mente está cativa ao Senhor Jesus. Isso é unção do Espírito. Isso é unção do Espírito. Batalha pela tua casa, batalha pela tua vida, batalha em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: guerra significa o nascimento de uma grande vitória. Não, repete para ele, vai. Está passando por guerra? Significa o nascimento de uma grande vitória. Está nascendo uma vitória. Só não tem vitória quem tem uma vidinha opaca, cinza, sem guerra. Então você pode ficar tranquilo que daqui a pouco você vai estar cantando o hino da vitória. Pode dizer amém? Eu estou ali no Jericó. E aí eles vão para onde? Jordão. Elias fala para eles: eu estou terminando, vamos para o Jordão. Os outros profetas chegaram para Eliseu e falaram: olha, é hoje que eles vão levar o seu pai espiritual, hein? Hoje ele morre. Ele falou: estou sabendo. Hoje Deus leva ele. Foi nesse momento que Eliseu falou: eu quero porção dobrada. E Elias falou: se você me ver com os teus olhos, Deus me levando, o que você está pedindo será concedido. Olha o que é questão de vista, irmão. Presta atenção na rema que Deus vai nos direcionar aqui. Visão, vista, observação. Jordão é um lugar onde Deus abre os nossos olhos para ver coisas espirituais. Olhe para mim. Foi nesse rio Jordão que João Batista estava batizando todo mundo. E de repente vem o primo dele, que ele cresceu junto. Mas aquele dia do batismo, ele olha para o primo dele, Jesus. Ele fala: opa, não é mais o meu primo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo.
E quando ele vai para o primo dele, Jesus, primo, João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, alguns meses de diferença. Quando Maria vai lá na casa dela, João Batista pula no ventre, celebra, meses de diferença, primos, cresceram juntos, jogaram bolinha de gude, videogame. Quem está entendendo, irmão? Ele nunca tinha observado Jesus como Messias. É no Rio Jordão que Deus desamarra a nossa vida para enxergarmos coisas espirituais. Como que eu quero o Espírito Santo se eu não ligo para coisas espirituais? A minha vida é carnal, enfadada de pecados carnais. Eu como pecado todo dia. Como? É no lugar do Jordão que os meus olhos espirituais foi lá que João Batista viu. Foi ali que todo mundo, quando estava no mesmo lugar, quando ele acaba de batizar Jesus, vem o Espírito Santo, e todo mundo viu aquela pomba, o Espírito como forma de uma pomba descer sobre Cristo. Todo mundo abre os olhos espirituais. Quem está entendendo, diga amém. No Jordão começam as coisas espirituais. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, eu vou mostrar quais são as coisas espirituais que têm que ser entendidas no meio da igreja, para que o Espírito seja derramado. Eu não posso ser somente embriagado pelo Espírito em momentos, impactos. Eu tenho que ser cheio. Então Elias tirou o manto. Manto, capa, fala de ministério, de autoridade. Redobre a atenção, querido, porque senão nada acontece na sua vida, irmão. Nada acontece. Nada, absolutamente nada. Ele pega o manto, tira. Eles tinham que passar o Jordão. Ele pega, tira, enrola e bate na água. Milagre acontece. A água se abre. Quando fala de travessia, fala de grandes conquistas. Lembra do Mar Vermelho? De grandes milagres. As águas se dividiram e os dois atravessaram. Sabe, queridos, quando chegamos nesse estágio, passamos pelos 3 primeiros, entramos no quarto nível, no nível do Jordão, coisas espirituais começam a acontecer. Verso seguinte, verso 9, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que seja levado longe de você? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. O que eu vejo na tua vida, Elias, eu quero 2 vezes mais na minha vida. Olhe para mim. Nós servimos um Deus que é infinitamente mais. Paulo disse isso. O nosso Deus é infinitamente mais do que tudo que a minha mente consegue imaginar. Ele sabia disso, Eliseu. E ele falou: se Deus faz isso na sua vida, eu creio que na minha vida Ele pode fazer o dobro. Fala para o teu irmão: deixa Deus te surpreender, por favor. Fala, irmão, não, se ele estiver meio assim virado, quase dormindo, cutuca ele e fala: balança ele, vai, me ajuda aí. Vai, balança ele, balança. Fala: deixa Deus te surpreender. Amém? Verso seguinte, verso 10, disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você ver o que vai acontecer na minha vida a nível sobrenatural,
você vai ser atingido. Verso 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, irmão, isso aqui é loucura, irmão. Preste atenção no que você vai acabar de ler. Um carro de fogo, irmão. Imagine, você conversando comigo, e vem um carro de fogo, irmão. Doideira! Loucura! Irmão, para pensar. Separou os dois. É coisa, irmão, se contar ninguém acredita. É coisa, irmão, que vai chamar a gente de pinel, de maluco, de doido. Vem um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, irmão. Irmão, isso aqui dá a impressão que Elias e Eliseu, eles na maionese, como é que é? Viajaram na maionese. O negócio não é assim, irmão. Fala pro seu irmão, faz assim. Fala para ele. E aí vem um redemoinho, aí é mais forte. Levou Elias. E Eliseu olhando. Fala para o seu irmão. Meu, que loucura, velho. Porque quando eu estou pregando, eu estou pensando no que eu estou pregando. É um devaneio. Uma loucura, irmão, uma loucura. Verso 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai! Meu pai! Tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Tu era uma coluna, Elias. Elias, você era uma pessoa de oração. Deus falava contigo e você falava para o povo. Elias, você era um referencial. E quando ele não conseguiu mais ouvi-lo, ele foi subindo, e ele não conseguia mais ver. Ele rasgou as vestes. Rasgou no meio. Sabe o que significa isso, irmão? Novo nascimento. Pegar as vestes velhas, jogar fora. Tem muito crente que quer o Espírito Santo, mas não muda de vida. Vai chegar em casa e vai brigar com o marido a mesma briga. A mesma coisa. O mesmo modelo. A mesma conversa. Fala para o seu irmão. Isso aqui significa um novo nascimento. Olha o 13. Depois pegou o manto de Elias, veste-se de uma nova roupa. E o apóstolo Paulo fala isso, que o novo nascimento é se revestir de uma nova vida, se revestir de uma nova autoridade, se revestir do novo. As coisas velhas ficam para trás, o novo acontece. Se o novo acontece, a atitude é nova, o modelo é novo, as coisas velhas não dominam mais. Fala para o seu irmão, já trocou de roupa? Ele pega a nova vida, a nova posição em Deus, o manto de Elias, e volta para a margem do Jordão, porque a vida, irmão, é um círculo. Ele sai do Jordão, olha só, e ele volta ali no Jordão, ele recomeça, ele tem que voltar lá para Gilgal.
Porque deixa eu falar para você, a nossa vida é assim, ó. E a gente vai amadurecendo. Hoje você está sem dinheiro, amanhã Deus coloca um dinheirinho na sua vida. Aí você vai acabando, hoje você está triste, amanhã você está alegre. Hoje você está não sei o que, amanhã você está melhor. Hoje você está com dodói, amanhã você está mais curado. A nossa vida é isso aqui, irmão. Aí ele volta para a margem do Jordão. A visão do cara amplia. Ele está com manto, vida nova, unção nova. E ele tem o maior desafio agora. Verso 14. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou. Ele pega, irmão, aquele manto, aquela nova vida. Vida de autoridade, de aliança, de batalhas, de decisões. Vida que não quer ficar mais no mesmo lugar. Vida de crente que cansou de ser o mesmo. Vida de crente que quer avançar, que tem sangue no olho, que quer caminhar, que quer fazer algo. Crente diferente. Ele fala, ele pega aquilo e bate no rio e pergunta: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Eu fiz tudo. Está o caminho. Eu andei no caminho. Aonde está? Como que? Fazendo prova de Deus, irmão. Fala para o teu irmão, não é qualquer um que pode fazer prova com Deus. Fala, não cai nessa, tem que ter muita intimidade com Ele. Não vai nessa uma de brigar com Deus e fazer, eu estou magoado. Vamos pelos princípios daquilo que eu preguei. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e quarto ponto, e voltando para o terceiro de novo. E quando ele bate o manto de Elias, uma nova vida, uma vida com novos desafios. Fala para o teu irmão, é novos desafios. Fala, o teu Deus é um Deus de destino, irmão. Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Primeiro milagre. A Bíblia diz que Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14. E o último que ele fez foi depois da morte dele, que o enterro, os ossos dele estavam enterrados e jogaram um homem morto. Quando aquele homem morto tocou nos ossos dele, o homem ressuscitou, irmão. Porque unção dobrada, 7, 14. Mundo espiritual claro, evidente. Aonde que nós vamos tirar, irmão? Lógica. Um pano, uma veste de uma pessoa bater num rio e o mar, o rio, e ele passou e atravessou. Sobrenatural. Deixa o novo vir sobre a sua vida. Se o novo, esse unção está vindo sobre a sua vida, aceita ele. Dê um adeus ao passado e recomece nessa unção do Pentecostes que vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero desafiar você a dar esses 4 grandes passos. Primeiro passo, o passo da aliança. Fala para o teu irmão, aliança é quando o teu sim é sim. Segundo, lugar de grandes decisões, Betel. Terceiro, Jericó, batalha. E quarto, deixa Deus abrir os seus olhos espirituais. Fique em pé.